Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Eu senti de Deus, meus irmãos, para falar de um assunto que a princípio eu pensei falar sobre esse tema no canal Cristão e Empreendedor. Só que o Espírito Santo de Deus me direcionou a trazer esse tema para este canal Intercessor Wellington Lucena, porque eu vou tratar sobre a ótica cristã, sobre o conceito bíblico. Amém, meus irmãos? Então nós vamos falar sobre o que é o pecado da usura. A usura, meus irmãos, muita gente acha que é inveja, porém usura nada tem a ver com inveja, mesquiaria, que a gente costuma sempre escutar, né? Pessoa usurenta, pessoa... É um termo que se usa muito no interior, de pessoa usurenta, pessoa invejosa, mas na verdade a usura tem a ver com um juros exorbitante que é cobrado através do empréstimo, geralmente empréstimo ilícito. Vamos ver então o que a palavra de Deus vai falar sobre o pecado da usura. Eu separei aqui 3 versículos bíblicos em lugares diferentes da Bíblia. O primeiro livro é o livro de Salmo. O Salmo 15, no verso 5, Salmo 15, verso 5, fala assim, ó: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Então, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, vocês estão percebendo que a palavra usura sempre está relacionada com a palavra empréstimo. Então, usura está relacionado com empréstimo. Nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Vamos agora no livro de Provérbios. Aleluia. Vamos ver aqui. Eu tinha separado aqui, meus irmãos. Provérbios. Eu perdi aqui aonde que fala sobre usura, mas tem sim uma parte que fala de usura em Provérbios, mas eu perdi aqui, viu? Achei aqui. Achei. Desculpa aí, viu, gente? Porque a minha Bíblia ela é toda marcada, ó. Tá vendo? Então, às vezes, para achar um capítulo, versículo... E não é nem essa parte que tá aqui com essa cor amarela, não. É porque tá vendo? É o marco de caneta aqui. Mas eu achei. O Provérbios, capítulo 28, versículo 8. Isso é até bom para mostrar que eu leio Bíblia, viu, gente? Se minha Bíblia tá marcada é porque eu leio. Provérbios, capítulo 28, versículo 8, nos diz assim, ó: o que aumenta a sua fazenda, né, ou riqueza com usura e ozena junta para o que não se compadece do pobre. Então, geralmente, pessoas usurentas não se compadecem do pobre. Vamos agora, gente, no livro de Ezequiel. Vocês estão vendo aqui, ó, minha Bíblia é toda marcada, viu, gente, ó, com caneta. Vamos agora no livro de Ezequiel. Aleluia. Ezequiel, capítulo 18, é um versículo isolado, mas é só para entender. Eu poderia ler o contexto, mas aqui vocês vão entender. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 13. E emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele faz, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então, enfatiza muito aqui, né? Que emprestar com usura e receber demais, aí está perguntando, porventura viverá? Meus irmãos, a prática da agiotagem, ela é crime. Ela é crime. Toda pessoa que pratica a agiotagem, primeiro que ela não está correta, porque igual falei, a prática da agiotagem pelas leis, né, as leis brasileiras, vamos dizer, porque eu não sei de outros países, é crime, porque não foi instituído a nenhum homem, a nenhuma pessoa física emprestar dinheiro. Pessoas que querem dinheiros emprestados, elas têm que ir numa instituição financeira.
A menos que você tenha alguma pessoa próxima, um amigo ou um parente que vem emprestar dinheiro sem cobrar uma taxa de juros exorbitante, sem cobrar usura. Eu já emprestei dinheiro e eu já tomei dinheiro emprestado. Mas graças a Deus, eu nunca tive esse problema da pessoa me emprestar e cobrar um juros exorbitante. É muito comum, meus irmãos, eu não sei em cidade grande, mas em cidade pequena, né, porque as notícias elas correm mais rápido. Então, quando alguém, por algum motivo, recebe, né, uma bolada de dinheiro, bolada no sentido figurado, viu, gente? Recebe um certo montante de dinheiro que as notícias começam a correr, às vezes, eu não estou falando só de crente não, até ímpio. Às vezes a pessoa ganha, que acontece, viu, gente, em cidade pequena, ganha um título de capitalização ou acerta na loteria. Eu conheço casos, principalmente aqui em Hipótese, de gente que já ganhou na loteria. Ou então, quando às vezes você ganha dinheiro de um seguro, de uma herança, uma indenização, alguma coisa. Então, quando a pessoa vai receber um dinheiro, geralmente, né, ficam várias pessoas em alerta, aí já se aproxima daquela pessoa e fica: fulano, deixa eu te falar uma coisa aqui, fulano. Fiquei sabendo que você recebeu uma bolada, você não quer me emprestar esse dinheiro não? Eu pago até uns juros mais altos. Então, as ofertas e as tentações de juros, gente, elas são enormes, são grandes. E nós sabemos que a agiotagem, ela é crime. Tem gente, né, que às vezes não gosta de trabalhar, pega e se atreve a praticar essa questão da agiotagem. Eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu na minha família, que inclusive depois eu vou fazer uma consideração sobre isso. O meu pai, ele era aposentado do DR, ou seja, ele tinha aquele salário fixo todo mês. E uma certa vez ele vendeu uma casa. Quando meu pai vendeu uma casa, eu não lembro em que ano, se foi em 1998 a 2000, eu não lembro direito. Quando meu pai vendeu essa casa, a minha família foi a primeira como se diz, não é insinuar, a orientar, vamos dizer assim, a orientar meu pai a emprestar esse dinheiro a juros. Então meus irmãos ficaram incentivando, né? Ai, Mauro, empresta esse dinheiro, não sei o quê, e você vai ganhar um juros sobre isso e tal. E meu pai, na época, ele emprestou para um cunhado meu, que já faleceu. Tanto meu pai quanto esse cunhado meu, os dois já faleceram, mas eu vou explicar a situação. Gente, meu pai era uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa muito boa, não tinha maldade com ninguém. Meu pai não tinha essa questão de apego com o dinheiro. Porém, meu pai foi muito influenciado por meus irmãos, quando ele vendeu essa casa e recebeu o dinheiro. Aí meus irmãos, né, ficaram aconselhando, falando, empresta esse dinheiro a juros e não sei o que e tal. E meu cunhado, na época, mexia com o supermercado. Aí meu pai foi lá e emprestou esse dinheiro e meu cunhado tinha que pagar a ele todo mês os juros. Não pagava nem o capital, pagava os juros. E meu pai foi e tal, emprestou esse dinheiro para ele, né, pro meu cunhado. No início, meu cunhado estava pagando certinho. Ele era dono do supermercado, pagava esse dinheiro de forma correta, não atrasava. Porém, gente, no decorrer do tempo, decorrer dos anos, o meu cunhado começou a atrasar a questão do parcelamento. Na época, se eu não me engano, meu pai emprestou 12 mil. Se não me falha a memória, foi 12 mil em 1996. 12 mil naquela época era dinheiro, viu, gente? A gente não pode considerar essa inflação de agora, não. A gente tem que fazer a consideração na época que houve um empréstimo. E meu pai foi e emprestou esse dinheiro e recebia os juros, né? Meu pai praticou a agiotagem por influência dos meus irmãos. Aí meu cunhado pagava certinho, estava dando dinheiro e tal, aquela alegria. Só que chegou uma época que meu cunhado, ele trabalhava, ele era dono do supermercado. E o supermercado não estava indo bem. Por quê? Porque meu cunhado, ele tinha uma mente muito retrógrada e também ele vivia uma vida de muita ostentação. Então ele trocava de carro 2, 3 vezes por ano, gente, esse cunhado meu. Trocava 2, 3 vezes.
era aquele tipo de pessoa que vivia uma vida... Primeiro, que ele não modernizava o supermercado dele, porque comércio, querendo ou não, você tem que modernizar. Então, na época que ele abriu o supermercado em uma cidade próxima a Pedra Azul, o supermercado dele, na época, no início, era o que dominava o comércio local. Porém, no passar dos anos, ele não modernizou. Então, ele não agregou a tecnologia, cartão de crédito, débito, essas coisas que a gente sabe que tem que agregar, gente. Comércio, querendo ou não, tem. Eu tenho uma lavanderia, eu tenho que agregar a tecnologia, inovações, contextualizar com o que tem no mercado, senão eu fico fora. Então, gente, tá um fedor de queimada aqui que tá até me atrapalhando um pouco aqui gravar. Então, meu cunhado, gente, ele não se adequou, ele não se modernizou e o comércio dele foi decaindo. Aí ele não conseguiu pagar os juros do meu pai. Aí o que aconteceu? Meu pai pegou e pediu o valor da capital, pediu os 12 mil. Só que meu cunhado pegou e falou, não vou pagar. E meu pai era uma pessoa muito boa, aí não cobrou dele, não ficou nada por nada. É tanto que se dizem por aí, né, nesse mercado da agiotagem, que geralmente a pessoa, para adentrar nessa vida de praticar agiotagem, a pessoa tem que ser ruim. Pessoas boas, do coração bom, não dá certo praticar a agiotagem. Por conta disso. Porque, em primeiro lugar, a agiotagem é crime. É crime. E pelo que a gente vê na palavra de Deus, gente, é errado, é pecado, por conta da usura. Geralmente os agiotas, pelo menos aqui em Minas, eles cobram uns juros de 10%, que é um juros muito abusivo. Nem banco cobra esse valor. Eu tenho uma certa noção, quando eu trabalhei nos Correios, que eu fui gerente, peguei essa área bancária, os bancos privados, geralmente eles cobram uma taxa de 2 a 3%. E os bancos públicos cobram de 0,5% a 1%. Do empréstimo. Então o agiota ele já cobra 10%, é um juros exorbitante, isso já é usura. Eu conheço pessoas aqui que vivem de agiotagem e até já chegaram para mim e já me ofereceram essa proposta também de emprestar dinheiro e viver de agiotagem, né? Porque o agiota, gente, o que ele faz? Vou dar um exemplo, Eu tenho uma chácara que hoje ela vale 100 mil reais. Eu pego essa chácara e vendo, eu tenho 100 mil. Se eu não quiser trabalhar, isso aqui é um exemplo, viu, gente? Se eu não quiser trabalhar, eu empresto 50 mil para uma pessoa, 30 mil para outra e 20 mil e vou cobrando os juros do empréstimo que eu fiz, uns juros altos. Então, eu não vou trabalhar, eu vou receber todo mês o valor dos juros, que é a usura, né? Eles não usam esse termo, né, gente? Eles vão falar que é juros. Mas se você olhar no dicionário, a palavra usura significa juros exorbitante, que está acima do valor da tabela do mercado. Então, tem pessoas que fazem isso. Vivem da usura, vivem dos juros exorbitantes e não trabalham mais. E, gente, eu vou falar uma coisa, eu conheço, não vou falar muitos, mas alguns evangélicos que praticam isso. Meu irmão, minha irmã, se você pratica agiotagem e principalmente cobra uns juros altos, que é usura, saiba que você está pecando, que você está em falta diante de Deus. Então, meu querido, cuidado com o pecado da usura, porque a própria palavra falou, pessoa que pratica usura não prospera. Pode ser que inicialmente a pessoa ache, eu tô ganhando aqui, não tô trabalhando, porque tem gente que não gosta de trabalhar, gente. Vamos ser sinceros, eu conheço pessoas. Eu já trabalhei com pessoas no correio, eu já tive funcionários no correio, que quando entrava na agência, já entrava reclamando, queria que o dia acabasse logo. Aí o que a pessoa fazia quando chegava no final do ano? Jogava na quina, Mega Sena e loteria e tal, para querer ganhar 1 milhão para ficar livre. A verdade é essa. É tanto que tem um provérbio que fala, né? Ó preguiçoso, vai ter com as formigas para você observar como elas trabalham. Então, se você não gosta de trabalhar, está pensando em praticar agiotagem, cuidado que você está colocando a sua salvação em risco.
Meus irmãos, Deus me incomodou para trazer essa palavra, não sei porquê, já tem dias que o Espírito Santo já está me incomodando. Eu poderia falar desse assunto no outro canal porque está direcionado a negócios, mas eu preferi falar aqui. Por quê? Porque eu trouxe respaldos bíblicos. Eu trouxe aqui para trazer o ensinamento através da palavra de Deus. Cuidado com a agiotagem, cuidado com a usura. Usura no sentido de juros altos. Não estou falando de inveja, não, porque as pessoas confundem muitos termos. Cuidado, gente. Outra coisa também, emprestar dinheiro não é pecado. Agora, eu só peço que você tome cuidado para quem você empresta, né? Não sai emprestando para um e para outro, não, porque tem gente que é maldosa, às vezes não paga. Nesses dias, uma inscrita minha até comentou aqui no canal que ela foi numa loja, comprou algo para uma pessoa no nome dela e a pessoa não pagou. Aí ela perguntou o que ela deveria fazer. Eu peguei e aconselhei. Eu falei, minha querida, você vai pagar essa dívida, porque o seu nome está em jogo, vai ficar sujo no SPC, no Serasa, né? Vai ficar sujo no comércio. E você vai tentar mediar uma conversa com essa pessoa. Aí a inscrita falou, mas essa pessoa não quis, me deu um calote. Eu falei assim, então você vai apelar para a justiça divina. Não é que você vai fazer oração contrária, não. Você vai pegar e vai falar, Deus, eu te apresento essa causa, porque, gente, Deus é onisciente, é onipresente, Deus viu a falta que essa pessoa cometeu com você. Então entregue nas mãos de Deus. E a própria palavra fala que tudo que o homem no sentido homem ou mulher, viu, gente, ser humano, tudo que o homem, ele planta, ele vai colher. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. Se você semear ou plantar o mal, você vai colher o mal. Então tudo tem a lei de ação e reação. Isso é até uma lei física, a terceira lei de Newton. Também apesar que a Bíblia, né, a inspiração veio primeiro, é uma lei espiritual. Então, meus irmãos, este é o ensinamento que o intercessor Wellington Lucena trouxe aqui para vocês. Meditem sempre na palavra, viu, gente? Eu sou um crente da sã doutrina, mas tudo que eu venho trazer aqui tem que ter respaldo bíblico, igual eu tenho falado ultimamente. Não é porque eu sou um crente doutrinado, eu tenho que falar somente de experiências. Não, eu tenho que pregar a palavra também. A palavra é primazia. Eu vou mostrar para vocês, gente, qualquer parte da Bíblia, vocês podem ver aqui, Tá vendo? Primeira epístola aos Coríntios. E minha Bíblia não é de estudo, isso aqui é inspiração mesmo. Essa Bíblia eu ganhei do Espírito Santo. Eu vou colocar outros aqui, Vocês estão vendo? Aqui já está no livro de Apocalipse. Então, estou mostrando para vocês que eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Tá vendo que ela está toda sublinhada, marcada? Isso demonstra que eu leio. Então, meus irmãos, fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus soberano, Deus Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o Filho dele amado, o Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um. E que o Espírito Santo também habite na vida de cada um dos irmãos que estão aí visitando o nosso canal. Amém?